Estamos de volta com o Band Cidade e o grupo de câmaras de direito público do Tribunal de Justiça do Estado decidiu que o repasse do aumento aos procuradores do Estado, suspenso pelo Tribunal de Contas, é legal. O repasse equiparava o salário dos procuradores do Executivo ao recebido pelos procuradores do Legislativo e está na base do primeiro processo de impeachment contra o governador afastado, Carlos Moisés da Silva. Por 12 votos a 7, os desembargadores seguiram o relator Pedro Manuel Abreu, que entendeu que o pagamento deve ser retroativo a janeiro de 2019. A decisão veio após recurso impetrado pela Associação dos Procuradores do Estado, a APROESC. O pagamento havia sido suspenso em fevereiro pelo Tribunal de Contas do Estado. Ontem, a governadora interina Daniela Rainer publicou no Diário Oficial do Estado um ato administrativo que anulou a concessão da verba de equivalência aos procuradores do Estado. A decisão levou em conta o ofício do Tribunal de Contas, que apontou irregularidades na concessão do reajuste. A equiparação salarial entre procuradores é a base do primeiro processo de impeachment contra o governador afastado, Carlos Moisés da Silva, que deve ser julgado pelo Tribunal Especial na próxima sexta-feira. Sobre esse assunto, Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o que dizer dessa decisão da governadora interina, ontem, né, decisão de ontem, e hoje o grupo de câmaras do TJ declarando válida esse reajuste dos procuradores. Isso vai ter alguma influência no julgamento de sexta-feira? Deveria, mas tecnicamente não é necessário ou possível que isso aconteça. Por quê? A decisão de fevereiro poderia ter sido tomada naquela época, simplesmente sustar o ato. Não foi feito. O que Daniela Rainer fez agora na condição de governadora em exercício? Ela que estava no exercício do cargo quando começou a valer essa equivalência, equiparação de salário entre os procuradores. Ela quis mostrar para a sociedade que se ela fosse a governadora à época, isso não teria acontecido. Não é bem assim. Ela teve a oportunidade na época, não o fez. Os deputados aproveitaram politicamente a fragilidade do governador para abraçar a causa do defensor público Ralph Zimmer Jr., que diz que houve crime de responsabilidade nesse assunto. Também há uma questão corporativa aí atrás, porque ele gostaria que os defensores públicos também tivessem essa equiparação. Só que isso nunca ficou explícito no pedido feito de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva, que incluía a vice-governadora Daniela Rainer, que escapou por um voto de Minerva do desembargador Ricardo Resler, naquela famosa sessão que parecia que nunca ia acabar. Outro detalhe, se o Tribunal de Justiça, o grupo de câmaras, decide que valida o pagamento retroativo, não significa que ele valide a equiparação, mas ele diz que tem que ser pago retroativamente. Então, dá margem para que você coloque da seguinte maneira: aquele ato que foi anulado pela governadora, vice-governadora, governadora em exercício, pouca importância tem, porque ele não tirou o objeto dessa ação. O que nós estamos vendo aqui, gente? Um verdadeiro show de horrores. E eu pergunto, afinal de contas, podem caçar um governador ou provocar o impeachment, a saída dele na sexta-feira, por coisas que não existem mais ou porque foram validadas? Fica a pergunta no ar. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Uma frente fria se aproxima de Santa Catarina, o que deve deixar o tempo instável nesta quinta-feira. Veja os detalhes na previsão do tempo do Band Cidade. A quinta-feira vai ter sol e aumento de nuvens em Santa Catarina. À tarde e à noite tem chance de pancadas de chuva com trovoadas. Atenção para o risco de temporais isolados com chuva localmente forte, ventania e queda de granizo. As temperaturas vão estar elevadas, com sensação de ar abafado. No fim do dia, as temperaturas diminuem. Na capital, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 35. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 31. E em Chapecó, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Você já ouviu falar em abelhas sem ferrão? São animais nativos e que podem produzir o mel em propriedades na área urbana de qualquer cidade. Em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, elas já viraram fonte de renda.
Quando se fala em produção de mel, geralmente as pessoas pensam em propriedades rurais, longe de muitas casas e de pessoas. Só que hoje a nossa equipe foi até um local na área urbana de Rio do Sul, onde a Dagmar tem dezenas de caixas com várias espécies de abelhas. Aqui a gente pode andar tranquilamente, já que todas elas são nativas. Eu estou aqui agora ao lado de uma caixa com abelhas nativas, é possível ver a rainha também. Posso quase colocar a mão aqui dentro. Tudo isso sem proteção, mas com muita segurança, já que as abelhas nativas não têm ferrão. O Siegfried é criador de abelhas nativas há mais de uma década e ele conta que essa criação tem várias vantagens, como, por exemplo, não precisar de um local específico. Exatamente, a gente tem nas abelhas nativas essa opção de você não correr risco de vida. Existem pessoas que são alérgicas às ferroadas das abelhas com ferrão e, de repente, 1, 2, 10 ferroadas podem ser fatais. Mas aqui, com as abelhas nativas, você não corre esse risco. Você pode ter no ambiente urbano. Aliás, a maioria dos criadores são urbanos, então é uma atividade muito boa, muito promissora. Como as colmeias das abelhas nativas são bem menores se comparadas às de outras espécies já conhecidas, a produção de mel é menor. Só que o valor ganho por quilo pode chegar até R$1.000. Existem variações de preço dependendo da espécie, da finalidade. Tem aqueles méis mais exóticos que podem custar até R$1.000 o quilo, né? Méis de abelhas menores, como a mirim, pode chegar nesse patamar, né? A Dagmar cria as abelhas nativas há 2 anos e retira mel para o consumo. Segundo ela, isso só traz vantagens. Com certeza é um anti-estresse aí muito, muito legal. Esse mel é muito bom, é um mel bastante medicinal e é um mel muito bom. Uma das novidades é que agora o Estado regulamentou o mel de abelha sem ferrão, o que pode incentivar ainda mais a produção. Hoje, na região do Alto Vale, já existe uma associação dos criadores das abelhas sem ferrão. Por isso, quem quiser iniciar a atividade pode passar até por um curso de capacitação. O assunto agora é o saneamento básico. O novo marco legal do setor prevê que o Brasil tem que ter 99% de fornecimento de água e 90% de cobertura de esgoto até 2033. Só que um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil apontou que 24 dos 27 estados brasileiros vão ter que aumentar e muito os investimentos em saneamento para atingir essa meta. Entre eles, Santa Catarina. Vamos entender melhor aqui no telão do Band Cidade. O estado tinha, no ano de 2018, 89% de cobertura de água e 24% de coleta de esgoto, número realmente muito baixo. É o 15º do país em coleta de esgoto. Entre 2014 e 2018, o investimento nessas duas áreas foi de cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais, média de 512 milhões de reais por ano. Para atingir as metas do novo marco legal do saneamento até o ano de 2033, daqui a 13 anos, o Estado vai ter que aumentar em 3,72 vezes o investimento total em fornecimento de água e em coleta de esgoto. Significa dizer que até 2033, Santa Catarina vai ter que investir 31 bilhões e 700 milhões de reais nessas duas áreas. Vai ter que ter uma média aí de 2 bilhões e 120 milhões de reais por ano. A dúvida é de onde tirar dinheiro para fazer esses investimentos. O motorista de um caminhão morreu carbonizado em um acidente na manhã-feira na BR-101 Paulo Lopes, região metropolitana da capital. Foi no sentido sul da rodovia, no quilômetro 259. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta carregada com fardo de celulose tombou na pista. Com o acidente, a carreta arrastou e pegou fogo. O motorista morreu carbonizado. O acidente provocou a interdição da BR-101 no sentido sul por 6 horas para a remoção do veículo e da carga, o que provocou congestionamento de cerca de 30 quilômetros. A pista foi liberada no início da tarde. No próximo bloco, Santa Catarina vai ser o primeiro estado do sul do país a implantar biometria neonatal em alta definição. E veja ainda o esporte. Chapecoense perde a primeira partida em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhes depois do intervalo aqui no Band Cidade.